Muito bom dia, muito boa noite, agilizadas. Sejam bem-vindas a mais um encontro especial. Hoje a gente vai trazer, eu vou trazer, né, uma convidada muito especial, a doutora, a médica Renata Burtê. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre os 3 passos para a gente assumir de uma vez por todas o controle da nossa saúde. Né? Muitas vezes, com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia por aí, muitas vezes a gente fica confuso, a gente não sabe muito bem para onde ir, ou a gente se sente refém até das opções que são sugeridas, sem ter muita certeza de qual passo dar. Então, se tu te identifica com isso, fica aqui. Eu vou chamar a Rê, acho que ela já está aqui, e vamos de uma vez por todas assumir o volume. Esperar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho, gente? Aê! Oi, Oi, Rê, tudo tudo bom, bem? Aline? Tudo jóia. Tu tá me vendo e me Tá me ouvindo ouvindo? direitinho? Eu tô. Tu tá me ouvindo bem? Perfeito, tô te ouvindo perfeitamente, meu amor. Tá bom. E aí, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar Obrigada. o convite de vir aqui trocar esse papo com a gente, Imagina, né? obrigada você pelo convite. Tudo. Oi, oi, bom dia, boa noite para todo mundo aí, Bom dia, Brasil e boa noite para Austrália. todo mundo. A gente fica nessa ponte, né, Rê? Mas, Rê, tu quer te apresentar? Eu estava dando uma introdução aqui para as pessoas que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre 3 passos, né? Tu vai compartilhar com a gente um pouquinho como que a gente pode, de fato, assumir o controle da nossa saúde. Porque muitas vezes a gente fica confuso, é um mundo de informações e às vezes a gente não sabe qual decisão tomar, o que é melhor seguir. Então, obrigada, bem-vinda. Quer se apresentar um pouquinho? Tá bom. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Burtê. Eu trabalhava como médica de família no Brasil. Aqui na Austrália, estou agora há 2 anos e meio trabalhando como GP, né? Que é o General Practitioner, que é tipo um médico de família, que eu digo que atende Uhum. todo mundo de 0 a 100, homens e mulheres. E, e eu tenho bastante interesse em saúde da mulher, então eu acabo atendendo, principalmente a população aqui na Austrália, muitas famílias jovens, né? Então eu atendo bastante saúde da mulher, mas eu também atendo homens, crianças, idosos de todas as idades. E fico muito feliz com o convite para poder vir aqui, que eu puder acrescentar um pouquinho para ajudar na saúde dos nossos brasileirinhos aqui na Austrália e no Brasil. Isso aí, é isso que eu ia comentar, gente. Isso serve tanto para quem está no Brasil quanto para quem está na Austrália, né? Ou em qualquer lugar do mundo, né? A gente sabe também que na Austrália acaba sendo um pouco diferente como a saúde funciona, né? Comparando ao Brasil. Mas eu acredito que a gente entendendo como dominar, como tomar as rédeas da nossa saúde, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Então, vamos lá, vamos começar. Eu acredito, Rê, que hoje em dia, por a gente ter muito acesso à informação, né, o que é uma coisa fantástica, incrível, às vezes também acaba sendo um tiro no pé, né? Porque não sei quem aqui já, ai, tô com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha aqui atrás da orelha, vai lá procurar no Google, meu Tudo. Deus, né? Socorro, já começa a pensar nas piores possibilidades. E às vezes é um estresse, é uma dor de cabeça, uma dor no dente, né? Então, eu acredito que ao mesmo tempo que é algo muito positivo a gente ter todo esse acesso à informação, muitas vezes isso acaba nos deixando muito mais confusas, né? E também o que eu vejo um pouco assim, Rê, aí tu me fala um pouquinho se tu percebe isso também, é que a gente vive uma onda naturalista muito grande. O que, de novo, é bom, mas também é ruim, né? Eu acredito que tanto tu quanto eu, a gente trabalha muito pro equilíbrio, né? Que é a saúde, né? Qualquer coisa fora do equilíbrio, qualquer um dos extremos já não é mais saúde, né? E eu percebo que muitas pessoas acabam é, se automedicando, a coisa mais simples, né? Se automedica, para com medicações de uso contínuo, de uso controlado, do nada. Por quê? Porque eu decidi que eu não quero mais colocar medicação no meu corpo, eu decidi que eu quero ficar. Não, só consumo coisas naturais, né? E como a gente já conversou também, nem sempre o que é natural é a melhor opção, né? Às vezes o que é natural pode até te prejudicar.
Então, o que tu acha, assim, dessa situação, de tudo isso que a gente vem vivendo, que tu vem recebendo em consultório? O que tu sente disso, Rê? Então, para o pessoal entender, quando a Aline me procurou para a gente conversar sobre isso, né? Porque ela estava com essas ideias e ela veio dividir comigo e eu concordo plenamente. Eu também, isso tudo que tu falou acontece, né, no consultório bastante, assim. Então, é bem isso. Hoje em dia a gente tem muita informação e eu acho que a questão é onde procurar a informação correta, né? Porque pesquisas saem acontecendo, tem 500 revistas Uhum. aí, internet publicando fake news, ou mesmo pesquisas que são feitas, mas de baixa qualidade, né? Ou sites que postam o que quiserem postar, e as pessoas estão ali, procuram no Google, aparece, vão ler. Então, muita informação errada, muita informação incoerente, muita pesquisa mal feita. E aí, mas saiu o resultado que tal coisa é bom para tal coisa. Mas às vezes é uma pesquisinha lá de bem simples de fundo de quintal que não tem uma grande repercussão né, no resultado, mas a pessoa leu ali que o resultado deu tal coisa. Então, eu acho que nós estamos numa época que o problema todo é da onde tirar a informação, né? E aí eu acho que o profissional de saúde pode ajudar, né? A Aline, eu, enfim, independente da área da saúde, mas a gente pode ajudar também a direcionar um pouquinho quais são os sites melhores para procurar informação e tal. E trazer essas informações e não só assumir que leu ali, que era uma coisa né, incrível, é uma pesquisa incrível e às vezes nem é, né? Então, conseguir dividir Uhum. essa informação com quem está pesquisando isso todos os dias, estudando também. Mas isso, além dessa coisa da informação, como tu disseste, eu não sei se mais aqui na Austrália, se no Brasil isso está acontecendo também, a gente que mora aqui, né, percebe mais aqui essa onda naturalista, como tu falou, que tem uma coisa de que a Austrália leva a gente mais para um É a ilha lifestyle, de né, Lost. de mais perto da natureza, eu moro perto da praia também, a gente quer estar mais conectado e, claro, coisa boa a gente poder comer produtos orgânicos e, né, tentar ser o mais natural possível, como tu falaste. Mas também tem uma coisa que a gente tem que cuidar, que algumas doenças, atualmente, pelo menos, ainda são tratadas com medicamentos, né? E que apesar do resto das coisas serem muito importantes, como alimentação, exercício e todas as outras coisas que a gente pode fazer, algumas coisas têm que ser tratadas com medicamentos. E aí que Uhum. vem a coisa de que, vem o problema, né? Às vezes, que nem tu falaste, a pessoa para completamente porque acha que pode se curar com, né, às vezes só alimentação ou só alguma coisa assim, e pode estar mais se prejudicando do que se melhorando a saúde, né? E eu acho que esse é o balance que é importante conversar sempre com um profissional de saúde. Com Quando os certeza. pacientes vêm falar comigo, e eu acho que é uma coisa isso mais nova na medicina também, talvez, antigamente o médico chegava e dizia, tu tem que fazer isso, né? Hoje em dia não é mais assim, a gente conversa, a gente explica as opções para a pessoa. As opções são A, B, C ou D. O que que tu gostaria de fazer? Exato. Eu vejo que tem até pacientes que acham estranho isso, dizem, ai, mas tu que é o médico, me diz o que que eu faço. E alguns que já acham bom essa conversa e essa decisão juntos, né? Então, o que eu Uhum. falo é isso, conversar também com um profissional que vocês se sintam à vontade para tomar uma decisão conjunta, entender todos os lados dos tratamentos e decidir o que se quer fazer. Eu acho que isso é importante, né? Assim, só para dar um Perfeito, Rê. resumo, ainda não fomos para o passo a passo, mas Não, perfeito. Eu acho que tu abordou assim de uma maneira incrível. Porque uma coisa que eu escuto muito também, infelizmente, e me deixa um pouco triste também, né? Que é aquela coisa de eu acredito que as pessoas hoje em dia desacreditam um pouco tanto a ciência quanto o médico. Ah, porque o médico só quer nos entupir de medicação e é isso, e não tem discussão, e se eu questiono. E é maravilhoso as pessoas poderem ter acesso a essa informação e poderem se informar, né? Eu, inclusive, fiz isso quando eu fui consultar contigo, né, Rê? Eu falei, Rê, tô meio assim, assim, assado, dei uma pesquisada, acredito que possa ser isso. O que que tu fez? Tu sentou comigo, tu conversou, tu falou algumas possibilidades, né, como a gente poderia agir e fez a bateria de exames. Perfeito? Então, muitas vezes eu vejo que a pessoa ela já chega munida com toda aquela informação e ela acha que porque ela leu um artigo num blog ou ela viu um post no Instagram, ela acha que aquilo é o que ela deve fazer e aquilo que se aplica, né? Inclusive, tem um assunto super polêmico, né? Não sei se tu vai querer entrar nesse assunto, mas só para a gente exemplificar o próprio uso de anticoncepcionais.
né? Eu já fui muito, eu ainda faço uso, por quê? Porque foi decidido com a médica, com a ginecologista, que no meu caso seria o melhor a se fazer nesse momento, para qualidade de vida, enfim, tudo mais. E eu sou meio que apedrejada quando eu falo isso. Meu Deus, como assim? Tu tá colocando hormônio no teu corpo, isso é um absurdo, e a tua saúde, e não sei o quê. Então, ao mesmo tempo, né, que as pessoas têm um medo desse desconhecido, porque a ciência ela é desconhecida para a maioria das pessoas, né? Qualidade de estudo, interpretar um estudo já é difícil. A gente estuda isso na faculdade, é complicado. Então eu vejo que muitas vezes esses assuntos eles são trazidos como não, anticoncepcional é um demônio, né? Com perdão da palavra, mas é assim, é a pior coisa que tu pode fazer para ti. Tu tem que parar com isso. Antibiótico, pelo amor de Deus, não toma, né? Medicação para ansiedade, por favor, o que tu tá fazendo, né? Então eu acho importante a gente ressaltar isso, de que não adianta eu querer chegar no médico com o pouco conhecimento que eu tenho. E olha, no meu exemplo, eu sou uma profissional da área da saúde, mas eu não sei o que é melhor para mim, por quê? Porque eu não estudei medicina. Eu preciso saber o que é e eu preciso saber os caminhos, né? Então, acho que tu exemplificou, assim, tu apontou perfeitamente, Rê. E eu acredito que as pessoas sentem falta desse tipo de abordagem, sabe? Porque, como tu comentou, por muito tempo os médicos eram endeusados, né? Nossa, é Deus na Terra e o que ele disser tem que ser feito. E eu acho que isso também causa um pouco uma revolta nas pessoas, né? De tipo, não, é a minha saúde, meu corpo, minhas regras, né? Uhum. Então eu vejo muito isso assim de ser mais até uma rebeldia e de achar que porque leu, se informou em alguma coisa que talvez nem seja confiável, a pessoa já sabe mais e já sabe para onde caminhar. E eu acho interessante a gente trazer isso para o médico, a gente questionar, a gente tirar as nossas dúvidas, porque muitas vezes, por exemplo, no meu caso, trabalho com emagrecimento, trabalho com compulsão alimentar. O que, que as pessoas acreditam que é o detox? Que a gente precisa de um suco, que a gente precisa de um suplemento, que a gente precisa de uma dieta específica para que o nosso corpo detoxifique. Só que não. Os nossos pulmões, os nossos rins, o nosso intestino, o nosso fígado já fazem isso, claro, considerando uma pessoa saudável, né? Então eu acredito que muitas vezes as pessoas trazem a informação, elas vêm munidas dessa informação, mas elas também vêm cegas com essa informação, né? Então Já vem com a achei cabeça feita, sensacional. né? Já vem com a cabeça feita e não escuta quem de fato sabe o que é para fazer e como que o corpo funciona, né? Então, cara, eu acho isso muito incrível da forma que tu faz, né? E também acho interessante que as pessoas se abram um pouco mais. Vai, pesquisa, né? Te intera sobre o teu tratamento, sobre a tua condição, sensacional. Por quê? Porque assim tu vai ter conhecimento, né? Só Exatamente. que esse conhecimento ele tem que ter um background confiável, né? Exatamente. Então, não sei, não sei, sou eu. Não sei, Aline, se a gente já não entra na. Entramos Pode já nos tacar ficha, passos, tu acha? Porque tem pode bastante tacar coisa para ficha, falar de cada passo. Então, pode assim, mandar. pessoal, para quem já está nos acompanhando, então a gente comentou em falar em 3 passos para assumir o controle da sua saúde, né? Que sim, Uhum. cada um quer ter autonomia, claro, conversar com o profissional, mas ter autonomia para decidir. Então, os 3 passos que a gente criou para conversar hoje, o número 1 é implementar hábitos saudáveis e diários. Isso qualquer um pode, né? Todo mundo deve fazer. Isso serve para todos. Porque tem coisas que são específicas para cada pessoa, mas implementar hábitos saudáveis e diários, todos nós devemos ter se a gente quer ter o controle da nossa saúde. Então, aqui novamente, independente de medicamento, independente de erva, independente de tomar ou não alguma coisa, é importante para a gente se manter saudável, ter hábitos saudáveis. E hábitos é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então não pode ser lá de vez em quando. Exato. Então aí entra a Aline, né, para nos ajudar com alimentação saudável, que eu sempre digo para os meus pacientes que é um dos hábitos mais importantes da gente ter e que não é uma coisa de dieta também. Eu encaminho, eu adoro encaminhar para a Aline e para outras nutris que gostam de trabalhar com alimentação saudável a longo prazo, como eu digo. Eu odeio essas coisas de dietas Uhum. que não adianta de nada. A gente tem que pensar numa alimentação saudável a longo prazo e isso é para o resto da vida, como eu digo.
Então, aí a Aline está aí para ajudar vocês com isso. A outra Exato. questão seria atividade física regular, super importante também, tanto para a saúde física quanto mental, né? Se a gente está se exercitando, a gente está cheio de endorfinas, está se sentindo bem, funciona melhor o corpo, funciona melhor a cabeça, ajuda a fazer ter uma alimentação saudável, né, Aline? Tu sabe que uma coisa é super linkada com a outra. Eu ainda oriento muito o Perfeito. pessoal a fazer exercício de manhã, se puder, melhor ainda, antes do café, porque dá uma acelerada no metabolismo, né? E a gente Uhum. consegue começar o dia mais cheio de energia. Não sei se tu vai me dizendo aí se tu Uhum. concorda. Concordo, concordo plenamente, e até mesmo pela questão da gente já entrar na espiral positiva do hábito, né? Que é como se uma coisa positiva que eu faço vai levando as outras, assim como uma coisa negativa leva a outras coisas negativas. Negativo e positivo, entendendo está de acordo com o meu objetivo ou não, né? Está de acordo com o objetivo de saúde que eu tenho ou não. Então, se eu acordo de manhã, já faço atividade física, meu sistema, todo o meu sistema de recompensa, endorfina, todos os meus hormônios e o mental já são ativados para aquela sensação de eu vou conquistar o mundo, eu vou conquistar o dia, Exatamente. É. né? Independente da hora que for fazer, né? Mas é justamente essa questão de é o efeito dominó, né, Rê? Ó, me alimentei bem, cai um dominózinho. Fiz atividade física, cai outro. E assim a gente vai fazendo. É muito mais fácil da gente se manter quando a gente entra na espiral, tanto positiva quanto negativa. Isso aí. Então, alimentação, atividade física. O terceiro dessa parte do implementar hábitos saudáveis que eu sempre comento é sono, né? Então, ter uma rotina de sono adequado, que daí eu considero 7 a 8 horas de sono por noite. E se puder ser no mesmo horário, melhor ainda, né? Porque hoje em dia muita gente Uhum, com estresse, sofre de insônia. E isso tem muito a ver também com o nosso corpo não estar acostumado com a rotina de dormir no mesmo horário e de ter um sono reparador, né? Isso é bem importante também. uhum, E a uhum. última coisa, não menos importante, é usar técnicas de manejo de estresse. Então, isso tudo é no primeiro passo, tá? Dos hábitos saudáveis. Então, quando eu falo, não sei se alguém já assistiu, quando eu fiz com a minha irmã Muriel Burte, que é prof de yoga, quatro lives Maravilhosa. sobre Uhum, quatro lives sobre isso, né? Sobre que técnicas de yoga que são cientificamente comprovadas a gente uhum, pode usar para diminuir estresse, que é uma das maiores queixas no consultório todos os dias, né? Cansaço e estresse. E uhum. aí entra técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, de meditação, mindfulness, né, que é estar presente. Então, às vezes, usar essas técnicas ao longo do dia, quando acorda de manhã, quando está mais cansado ao longo do dia, antes de dormir, que também são hábitos, né, que a gente pode implementar um pouquinho por dia, também podem melhorar Uhum, a saúde. E eu digo, isso aí em geral, não, né, é de graça, né? Tem aí, a Muri ensina um monte online, não tem nem, uhum. né, um monte de outros instrutores também, mas é fácil de a gente acessar. E é uma coisa que, às vezes, 2, 3 minutinhos no dia podem fazer muita diferença, né? Então, esse E o seria o primeiro quanto, passo. e o quanto, né, é importante esse passo dos hábitos saudáveis para que a gente assuma esse controle da nossa saúde. Por quê? Porque a nossa saúde ela acaba sendo um reflexo dos nossos hábitos, né? Muitas vezes a gente não cuida da alimentação, principalmente quando a gente chega aqui, né? É trabalho, 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 visto, 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 aquela loucura da vida de imigrante. Então a gente acaba deixando a nossa saúde. Visita ao médico? Não, não vou. Exames? Não, né? E a gente vai enrolando e a gente vai deixando isso para depois, né? Só que a gente muitas vezes não percebe que essa é de fato a base. Por quê? Porque essas são as únicas coisas que eu de fato posso controlar. As minhas atitudes, né? Por mais que seja desafiador, cara, não é todo mundo que acorda, uau, super motivado para fazer. Mas a gente faz, por quê? Porque é uma responsabilidade nossa, né? Quando a gente era criança, adolescente, os nossos pais eram responsáveis por tudo isso. Hoje em dia a gente cresceu, nos tornamos mulheres, adultas, donas do nosso próprio nariz, então de quem que é a responsabilidade? Nossa, né? Então esse primeiro passo, sensacional. Por quê? Porque isso não depende de mais ninguém. Depende apenas da gente. E se a gente quer assumir esse controle, a gente tem que ir lá e pegar esse volante e começar a colocar a direção que a gente quer ir. É isso aí. É Perfeito. uma escolha, né? Uma escolha diária. Se a gente quer ter saúde, criar esses hábitos saudáveis que vão refletir numa saúde muito melhor, né?
Exatamente. E é isso. E a gente tem que escolher todos os dias. Eu falo também para os meus pacientes, não é, né? Ninguém acorda, quer dizer, às vezes a gente até acorda super entusiasmado de manhã, vou para academia. Mas às vezes dá aquela preguiça. Hoje de manhã, tá? Minha filha tá me convidando agora para ir na academia com ela. Ela tem 13 anos. E resolveu começar a ir na academia. A gente está indo 3 vezes por semana, 5:30 da manhã. Olha lá, é teenager, né? Que é uma idade que não é fácil de Nossa, acordar. 5:30 da manhã eu acordo, às vezes ela ainda não acordou, vou lá, acordo ela, ela vai lá, levanta. Ah, claro que dá preguiça, mas uma tá contando na outra. Às vezes ter alguém para ajudar nessa hora é bom, né? Porque tu fica com contando com o certeza. outro. E Com aí a gente certeza. vai, depois que vai, bem isso que tu falou, aquela sensação de dever cumprido, de que coisa boa, né? Que eu já fiz meu exercício, tô me sentindo super cheio de energia, louco para tomar um café da manhã bem saudável, porque se exercitou, né? Então é bem isso, as coisas. E sair da cama é difícil para todo mundo de manhã cedo, mas depois que vai, Exato. a retribuição é bem maior, né? Depois do bem-estar, assim, que a gente sente. Exato. E é a gente pensar, ao invés do que eu vou estar perdendo, o que eu vou estar ganhando, né? Com certeza. Porque as pessoas seguidamente me mandam mensagem assim: nossa, eu admiro muito o amor que tu tem por fazer atividade física. Hoje eu realmente gosto, porque eu aprendi que é uma maneira de eu cuidar de mim mesma, do meu corpo. Mas eu não vou por amor, eu vou por compromisso, eu assumi esse compromisso comigo mesma, né? Então a gente não pode confundir amor. Amor a gente tem pelos filhos, pelas amigas, pelos pais, pela família. Não por necessariamente acordar cedo e fazer atividade física. Mas eu gosto, eu sempre digo, eu gosto de quem eu me torno depois que eu faço, Exatamente. né? Então o que que eu ganho se eu fizer? E o que que eu perco se eu não fizer? Porque se eu não fizer, eu sei como é que o meu dia vai ser. E se eu fizer, eu também sei. Então eu tenho esse poder de escolha, né? Exatamente. Muito bem. Perfeito. Então, aí eu acho que aí é bem que nem tu falou, é uma escolha de cada um, e se a gente quer assumir, né, o controle da nossa saúde, da nossa vida, ter uma saúde melhor, acho que implementar esses passos né, de hábitos diários saudáveis é bem importante. Então, Uhum. indo para o nosso. Se tu quer complementar mais alguma coisa, podemos ir para o número 2. Não podemos ir. Eu só ia comentar que a Muri comentou aqui, ó, associar algo super positivo com acordar cedo e se cuidar, né? Exatamente. Isso que faz toda a diferença, né? Mas pode ir pro passo 2, pode ir. Tá bom. Eu me Não, empolgo. é isso aí. Não é que ainda tem aquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga, mas não é só Exato. isso, né? A gente se sente bem melhor. Eu mesmo, né? Quem acorda cedo sabe, o dia que a gente acorda, na hora pode dar uma preguicinha, depois é um super bem-estar. E o dia que tu acordou um pouquinho mais tarde, você diz, puxa, não consegui fazer meu exercício, o dia não é igual, né? Perdi tempo. Exatamente, é o contrário. Então, o passo número 2, que a gente estava falando aqui, né, de onde acessar informações. Então, o número 2 seria obter informações de fontes seguras, né, para fazer as escolhas de saúde que a gente quer fazer. Então, sim, é importante, eu não acho que a pessoa tem que ir na linha, ou tem que ir na Renata, e a linha Renata, vamos dizer, tu tem que fazer isso, ponto, né, que nem a gente falou, a gente vai explicar quais são as opções que existem no momento e que se acredita que é o melhor, mas a gente vai fazer uma escolha juntos. Mas obter informações de fontes seguras. Então, o que quer dizer isso? Sim, conhecimento é poder, a pessoa saber quanto mais possível sobre a sua condição de saúde ou sobre sua doença é super importante. Aqui na Austrália, eles super estimulam isso, sabe? Eu vejo mais do que no Brasil, dessa Uhum. coisa da autonomia do paciente, de entender o que está acontecendo. Tem muitos sites bons aqui, mas a pessoa tem que Sim. saber onde olhar. Então, por exemplo, quando o paciente vem para mim, tá? Vamos ao exemplo do anticoncepcional que tu falou antes. Falando, a maioria dos meus pacientes chega ou dizendo que parou de tomar pílula, né, o anticoncepcional, ou que quer parar porque quer limpar o corpo e quer ver como é que seu corpo funciona sem a pílula, e é sempre a mesma frase. E eu ainda fico pensando que isso deve ser uma coisa que uma fala para outra, né? Porque vem em ondas, assim. Com E é certeza. uma coisa bem da atualidade isso. O que eu falo? Primeiro eu explico todos os prós e contras da pílula, porque as pessoas só escutam, como nem tu falou, que a pílula é horrível, e não é assim, Uhum. tá? A pílula tem Uhum. muitas vantagens e diminui vários riscos de saúde. Por exemplo, vamos citar aqui, só para que é uma coisa bem comum, a pílula diminui o risco de câncer de ovário e de endométrio, tá? Uhum. A pílula diminui cistos de mama. A pílula controla quem tem ovários policísticos para melhorar o metabolismo, até para pessoa que às vezes está precisando perder peso e não está com o peso bagunçado por causa dos ovários policísticos, por exemplo. A pílula controla e trata endometriose,
né? Diminui Uhum. cistos de ovário, às vezes as pessoas têm mais cistos hemorrágicos, até controla isso também. Diminui câncer de cólon, de intestino, risco Uhum. de câncer de intestino. E sim, a pílula tem algumas desvantagens. Algumas pessoas, por exemplo, não devem usar, e por isso também é importante conversar com o médico, né? Quando a pessoa tem pressão alta, tem Uhum. algum nódulo na mama, ou tem algum problema de fígado, tem enxaqueca com aura, que é uma enxaqueca específica com sintomas neurológicos, né? Ou já teve trombose. Então, assim, Uhum. claro, tem pessoas que não devem usar. Mas para algumas pessoas, por exemplo, que sangram muito, tem gente que tem muito sangramento menstrual. E aí tá sempre anêmica, porque tem sangramento menstrual. E aí a pessoa diz, eu não quero usar pílula porque tá, né, não quero hormônio no meu corpo. Mas tá sempre anêmica, super Uhum. cansada, né? O ferro é super importante para manter todas as nossas células funcionando. E aí a pessoa acha que tá fazendo um bem para ela, não tem hormônios no meu corpo, mas tô super anêmica, sangrando horrores e às vezes tá fazendo, né, um mal para a saúde. E eu sempre digo Exato. assim também, o que às vezes funciona bem para uma pessoa não vai funcionar para outra, né? Então para uma pessoa a pílula talvez não vá fazer bem, mas para outra ela é super importante. Então, Uhum. assim, nessa hora eu também oriento as pessoas a irem em sites legais para ler, tá? Então, por exemplo, sobre métodos anticoncepcionais, para quem já quiser ir anotar, tem um site que se chama Family Planning New South Wales, tá? Uhum. Que daí a gente procura ali Contraception Options e tem todas as opções que a gente usa aqui na Austrália. Para quem está interessado em DIU, né, que eles chamam aqui de IUD, o Implanon, que é o implante, ou a pílula, ou enfim, todos os métodos que existem hormonais, não hormonais. E aí eu digo, Uhum. vai lá, dá uma lida, lê tudo que tem de prós e contras de cada uma. No teu caso, eu sugiro isso, isso, isso. E aí a pessoa, se não quer decidir na hora, volta. Então, assim, ter informações de sites adequados, né? Tem outros sites Uhum. legais que a gente até pode escrever depois, Aline, mais para baixo. Tem um que é super bom para tudo que é coisa de saúde da mulher, que, né, o pessoal me procura bastante por ovários policísticos, por endometriose, né, menopausa, outros problemas, né, que a mulher enfrenta. Uhum. Tem um site chamado Jean Hales, é Jean, né, Jean Hailes, jeanhales.org.au. Nós podemos escrever depois. Eu Esse tava site é tentando escrever aqui. sensacional. Oi? Eu tava tentando escrever aqui, mas já me perdi. Depois a gente escreve Depois eu escrevo, de repente, daí tu põe né, embaixo do nos post. comentários. Mas Uhum. esse site é muito bom para tudo de saúde da mulher, assim. E aí eles têm tudo isso que tu tá falando. Por exemplo, esse Jim Hales, o legal é isso. Ele vai dizer assim, opção medicamentosa, opção de lifestyle, opção... O que existe de ervas, por exemplo, fitoterápicos, que são ou não comprovados cientificamente? Esses aqui ainda não são, tem estudos iniciais. Então, por exemplo, é um Uhum. site que a pessoa que quer ver opções pode olhar, entendeu? Agora, se a gente for lá e botar no Google, o que que tem para ovários policísticos, vai aparecer um mundo de coisas que nunca funcionaram ou que tem pesquisas, uma pesquisinha lá que nem a gente falou, né, que nem é uma coisa comprovada ou que tem alguma validade e a pessoa não. Esses sites são lugares em que profissionais, né, que estudam só isso, acumularam todas as informações de todas as áreas e têm a E melhor colocaram. informação. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, ir atrás da informação Com adequada. certeza. E eu acho não, né? Tanto eu quanto tu, a gente tem muito essa bandeira da autonomia da pessoa, né? E eu vejo muito assim, Rê, é, cara, as decisões, assim, que nem o exemplo da pílula, ou, por exemplo, não, quero tudo natural, então agora eu vou pegar o suplemento X, eu vou pegar o suplemento Y. E muitas vezes, né, eu já peguei paciente que estava com mais crises de ansiedade, só para as pessoas entenderem, eu trabalho com compulsão alimentar, né? Então, muitas pessoas ansiosas, a maioria acaba descontando na comida também. Então, e elas comentam, tive mais episódio de compulsão alimentar. Beleza, mas o que aconteceu de diferente? Pois é, tirei minha medicação. Ou, pois é, tô usando suplemento tal. Eu nem lembro o nome do suplemento agora, tá? Mas o que acontece? Tem muitos suplementos, ou até fitoterápicos, que eles são estimulantes ou que eles têm algum componente que pode prejudicar. Então a pessoa tá lá usando um suplemento que tá gerando, nossa, isso aqui tá fazendo um bem pro meu fígado, para as minhas células, mas tá lá. Dele estimulante, dele estimulante. A pessoa vai lá e tem crise de ansiedade, crise de pânico,
né? Então, de novo, nem sempre o mais natural é o melhor. E o mais engraçado, Rê, é que as pessoas estão sempre levantando a bandeirinha da individualidade, né? No sentido de, não, mas eu sou assim, isso, né? Isso acontece comigo. Eu sou uma pessoa única, diferente de qualquer outra. Mas na hora de trabalhar e cuidar da sua saúde, elas querem copiar a dieta do coleguinha, elas querem copiar o suplemento, a erva que a outra amiga usa, né? Então, peraí, até que ponto tu realmente quer a tua autonomia e tu entende que tu é um indivíduo único? Porque o que que o profissional faz? Ele vai querer conhecer o teu histórico médico, óbvio, né? A tua realidade, os teus objetivos, entender as tuas necessidades para a partir daí traçar uma estratégia para que tu tenha mais saúde, para que tu tenha mais qualidade de vida, né? Então, sim, tu tem que, né, ser tratado como um indivíduo, né, complexos que somos, mas não esquece que tu é um indivíduo. O que funciona para outra pessoa não necessariamente vai funcionar para ti. E pelo contrário, pode piorar a tua situação, né? Então, Exatamente. perfeito, assim, é incrível, mas eu me É, empolgo, não, vai. é bem isso, nossa, é bem isso que você falou. Então, assim, o passo número 3 seria criar um plano de ação, tratamento com orientação de um profissional de saúde qualificado, especial para ti, né? Para essa pessoa que é um Uhum, indivíduo único. Então, assim, os 2 primeiros passos são gerais, né? Implementar hábitos saudáveis e diários, obter informações de fontes seguras. Isso todo mundo pode fazer. Agora, o terceiro passo é uma coisa mais individualizada. A Aline precisa do tratamento tal para ela, porque ela tem idade tal, ela tem, né, a uhum. saúde dela é assim, os problemas dela de saúde são esses. A Renata precisa, né, outro tratamento individualizado para ela. E aí que o profissional de saúde pode entrar para te ajudar a definir o que é melhor para ti. E aí é bem isso que tu falou. Eu também vejo muitos pacientes chegando para mim assim: ah, porque fulano tá usando tal coisa, eu comecei a usar. Ah, porque eu vi ontem na internet que tal coisa é boa, também estou usando. Ah, mas daí na academia me disseram não sei o quê. Daí no fim a pessoa está usando 5, 6, 7 coisas. Aí lá faz um exame de sangue, tá com as enzimas do fígado alta, a creatinina do rim tá alta. Aí tu diz, meu Deus, o que será que está Uhum. acontecendo? E às vezes é um monte de coisa que a gente comprou ali sem receita, porque dá para comprar, e que está acumulando, né, toxinas no fígado, sobrecarregando o rim, e a gente acha que está fazendo bem. Então, Uhum. nem sempre o que é over the counter, a gente diz que é o que a gente pode comprar na farmácia sem receita, é seguro, né? E, claro, Uhum. eventualmente a gente vai ir num profissional que vai indicar, ok, perfeito, se o profissional é qualificado indicou. Tem coisas que tem um período também para ser usadas, né? Que a gente não deve passar de muito tempo, porque sim, tem que daí ver se está tudo bem com as enzimas do fígado ou com a função renal. Uhum. Então, esse tipo de coisa, assim, é importante de conversar com um profissional para não sair tomando tudo que o vizinho toma, que nem sempre vai funcionar para ti. E a coisa da Exatamente. pílula e de parar os remédios, que nem tu comentaste, né? Ah, para alguma uma pessoa, daqui a pouco, realmente, aquele remédio não está fazendo tão bem e ele precisa parar e conversar com o médico sobre alguma opção melhor, né? Maravilha. Agora, não é porque o fulaninho ali do lado parou tal remédio que para mim talvez seja bom parar. Então, Uhum. não quer dizer que a pessoa não pode fazer todo o resto, e o ideal, eu sempre digo para os meus pacientes que até chegam, ou por emagrecimento, que é o que, né, que tu trabalha bastante também. Ah, eu quero um remédio para emagrecer. Uhum. A primeira, eu já chego, peraí, vamos voltar do básico. Vamos ver como é que está a alimentação, atividade física, sono, controle de estresse. Eu falo isso com quase todas as coisas, né? Todas as condições de saúde, porque ainda é a base. E aí, até chegar no remédio, um longo passo. Então, eu sempre digo para meus Uhum. pacientes, é bem fácil, vai lá e dá um remédio e, né, tchau e benção, como eu digo. Mas Exato. não é esse tipo de medicina que eu acho que é o ideal, né? E não é que eu gosto de fazer. Mas, assim, às vezes precisa. Às vezes a pessoa já está fazendo todo o resto, por exemplo, e está ansiosa e está precisando de um remédio para ansiedade. Ou às vezes a pessoa Exatamente. está fazendo todo o resto e está com a menstruação muito irregular e tem ovários policísticos e está precisando da pílula. Uhum. Então, eu acho que aí é a hora de individualizar e conversar com um profissional para entender se é necessário ou não, né? Com certeza, a medicação ela também pode ser uma ferramenta para melhorar a nossa qualidade de vida, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, né? A gente é super a favor do mais natural possível. Se vocês olharem o estilo de vida da Rê,
como a Rê se alimenta, a gente é muito natureba, né? A gente é muito natureba no sentido de a gente tem um estilo de vida saudável, né? Então, assim, eu também, se eu puder evitar tomar uma medicação, eu vou evitar. Mas se aquilo for necessário, por que que eu vou? Não posso, não posso, porque eu quero evitar. Cara, tu tá sofrendo, ou tu tá com dor, ou tu tá. Inclusive, eu lembro que tu me passou uma medicação, né, pra dor nas costas, tipo um relaxante muscular, slash anti-inflamatório. E tu me falou, né, ó, Aline, esse aqui é mais pesadinho, mas ele vai te ajudar na tua dor. Mas usa ele quando for assim, ó, nossa, eu não tô aguentando de dor, né? Tipo assim, eu não tô conseguindo deal com isso, porque não é uma coisa pra tu ficar tomando o tempo inteiro, né? A gente acha que tá muito acostumado com, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu vou pegar, vou tomar como é que a gente chama? Dórico, né? Um paracetamol, um Panadol, já nem sei mais Dorflex o do nome das Brasil. medicações, um Dorflex. E também, muitas vezes, essa dorzinha de cabeça pode ser resolvida com tomar mais água, se alimentar melhor, dormir bem, né? Então eu sempre falo para as pessoas que é como se Respirar. fosse respirar, exatamente, né? Controlar a mente, controlar a ansiedade, que hoje a gente vive aqui, né? Cortisol lá em cima. Então a gente vive um estilo de vida muito acelerado, né? E se a gente não volta para o básico, se a gente não garante que o mínimo que o nosso corpo precisa está sendo feito, essa bomba vai estourar, né? E quando estourar, pode ser que aí o que vai resolver é a medicação. Pode ser que só a alimentação e nanã não funcione. Então, não ter as medicações, né? Eu ia dizer as drugs, mas, né? As medicações como o vilão, como algo, não, isso é horrível para o meu corpo. Não, isso realmente pode trazer aquela qualidade de vida que tu precisa, né? E eu ia falar uma coisa e esqueci, que droga. Fugiu, Mas daqui a pouco vem. fugiu daqui. Do básico, né? Que a maioria das pessoas hoje não faz o básico. Não toma pelo menos 2 litros de água por dia. Não se alimenta com comida de verdade. É o pacotinho, é o conveniente, é o rápido. Não faz atividade física. Não respira, né? E o que que acontece? A nossa saúde é como se a gente fosse construir uma casa, né? Nós somos as engenheiras da nossa saúde. Então, se eu quero construir uma casa que fique em pé, eu preciso ter uma base forte. Eu preciso ter uma base sólida. Senão eu vou construir em cima e essa casa vai cair. Aí o que que eu vou fazer? Putz, lá vou tentar construir de novo. Putz, caiu de novo. E aí a gente se frustra, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, a gente gasta saúde, né? Porque a gente tem que estar sempre reconstruindo. Então, a gente voltar para o básico, garantir que esse básico está sendo feito, está sendo cumprido. E, claro, quando precisar de algo a mais, a gente vai lá e busca esse algo a mais. Porque, às vezes, o que o nosso corpo precisa é de um estímulo diferente, né? De algo diferente, assim. Então, nossa, Rê, sensacional. Sensacional. Obrigada, assim, por É. esclarecer isso, né? Compartilhar, porque eu acho muito importante as pessoas saberem disso e principalmente vindo de um médico também, né? Não, cara, a medicação não é algo ruim, não é algo horroroso. Não, isso pode te ajudar. Balanço, Antigamente era o equilíbrio. contrário, né, Aline? Não tinha as coisas, e as pessoas pediam, por favor, que um dia tivesse um Exato, antibiótico para tratar uma pneumonia, que por favor exato. tivessem vacinas para não terem essas doenças gravíssimas. E hoje em dia tá uma onda do contrário, né? De que que horror que é o antibiótico, que horror que é a vacina. E a gente não se dá conta que é uma tecnologia que foi criada para a gente sobreviver, né? Que coisas que antigamente se morria, por exemplo, sarampo, hoje em dia não existem mais por causa da vacina, poliomielite, né? As pessoas não têm mais paralisia infantil. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente está aqui podendo conviver de novo, graças à vacina do coronavírus, que todo mundo tanto criticou, mas tá É aí a gente está verdade. podendo voltar uma vida um pouco mais normal por causa disso. Então, eu brinco, eu falo com meus pacientes às vezes assim, né? Eu não quero botar uma vacina no meu corpo, eu não quero tomar um antibiótico. Ninguém quer, mas é o que a gente tem hoje para nos proteger, para sobreviver. Então, se eu quero me proteger para viajar para o Brasil, por exemplo, e estar vacinado e Uhum, não pegar coronavírus, eu uhum. vou me vacinar, porque é uma escolha, tudo são escolhas, né?
Então, Exato. para prevenir uma coisa mais grave, eu estou usando uma vacina. Ou para prevenir que uma infecção se alastre, eu vou tomar um antibiótico, né? Ou para prevenir que meu corpo, por exemplo, quem tem ovários policísticos, às vezes aumenta o risco de diabetes, de Uhum. sobrepeso, né? De colesterol alto, problema até de coração no futuro. Se a gente controla o metabolismo, e em alguns casos tem que ser com medicamento, a gente vai prevenir isso, né? Então, Exatamente. tudo são escolhas, mas o remédio está aí para nos ajudar quando a gente precisa e melhorar a nossa saúde. Com a Exato. tecnologia, né, que os remédios e as vacinas podem nos trazer também. Perfeito. Eu acho que tu sintetizou tudo assim que a gente precisa de fato saber para não, peraí. Aqui quem manda sou eu, né? Vou contar com o apoio, mas eu entendo o que eu estou fazendo. E não simplesmente eu decido que eu não quero isso ou não quero aquilo porque eu acho que é isso, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, já passou da hora da gente parar de fazer o que a gente acha que tem que ser feito e a gente começar a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Levar mais a sério nutrição, medicina, não são opiniões, são ciências, né? Tem estudos de anos, fica se estudando todas essas coisas que vocês veem hoje. Imagina quantos anos atrás foram se descobrindo e tudo mais, né? Então tem sim estudo. Ai, mas eu não confio em médico, mas nananana. Calma, busca um profissional com quem tu te sinta confortável. A Rê, né, maravilhosa aí para quem tá em Sydney, né? Eu sei que tem clientes minhas, Rê, que moram tipo lá do outro lado, lá para Bondi e seguem consultando contigo, né? Eu Então, tenho paciente até na Tasmânia, porque a gente faz caramba! telehealth, né, hoje em dia, então, Sim, claro, hoje em o dia ideal é poder facilitou. ver eventualmente quando precisa a pessoa ao vivo, né? Sim. Mas para aquele aperto, como eu digo, a gente faz pelo Sim. telefone. Maravilhosa, maravilhosa. E eu acho que é isso, né? A mensagem que a gente quer passar é justamente isso. Sim, busque ter autonomia. Mas antes de buscar ter autonomia, tu precisa buscar o conhecimento. Não precisa ser detalhado como que eu e a Rê temos. Não, é para isso que a gente está aqui. Mas busque o mínimo de informação. Saiba o que o teu fígado faz. Saiba o que o teu estômago faz. O teu intestino, saiba o mínimo, né? Para tu poder começar a criar essa base de conhecimento. Não precisa saber tudo. Não, de jeito nenhum. A gente está aqui para ajudar. Mas busque o conhecimento. E conhecimento não é informação, tá, gente? Informação é informação, conhecimento é conhecimento. E a autonomia, ela só vem a partir do conhecimento, né? Do questionamento, da busca por mais conhecimento. Como é que a gente fala? Fidedigno, né? Não, confiável. Vai, vamos Sim, simplificar aí. sim. Conhecimentos de fontes confiáveis, né? Então, quem não segue a Rê ainda, vai lá, segue ela, maravilhosa. Manda pergunta para ela, Isso, pode vai encher o mandar, pode inbox da mandar. Rê. Pode mandar, pode mandar. E claro, né, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa, tem alguma dúvida, marca consulta com a Rê. Se tem algo que eu possa ajudar, também marca consulta comigo, manda mensagem, porque o que a gente mais vê são pessoas que acabam desperdiçando a sua saúde por falta de conhecimento, né, ou por não acessar uma fonte confiável, um profissional que de fato possa ajudar a esclarecer e conduzir, né? Então, sim, busque a sua autonomia, mas saiba onde você está buscando isso, né? Isso Rê, tu aí. quer finalizar de alguma forma? Quer Eu deixar ia algum só recapitular os recado? 3 passos, então, para quem, né, não Perfeito. pegou. Então, que a gente falou hoje de noite, que foram os 3 passos para assumir o controle da sua saúde. Então, passo número 1 é implementar hábitos saudáveis diários, que incluíam alimentação, atividade física regular, sono e técnicas de manejo de estresse. O segundo passo é obter informações de fontes seguras. E aí vocês podem entrar em contato com a Aline, comigo, para, né, para perguntar onde é que eu leio sobre isso, onde é que eu leio sobre aquilo. E a gente pode também já adicionar depois nos notes alguns sites legais. Uhum. E o passo número 3 é criar um plano de ação, tratamento com a orientação de um profissional de saúde que, né, que você confie e que nem a Aline falou, que se sinta à vontade, que a gente também tem que estar, né, tem que ter essa identificação, às vezes, com o profissional para as coisas darem certo.
Então, Com com esses 3 certeza. passos, eu imagino que todo mundo pode ter essa autonomia que quer para, né, tomar suas decisões de saúde e ter uma vida cada vez mais saudável. Muito obrigada de Exatamente, novo é isso pelo aí. convite, adorei. Imagina, meu amor. E a gente quer ver todo mundo aí saindo do banco do passageiro e assumindo o volante para acertar o destino da onde para onde a sua saúde vai caminhar, né? E Isso. lembrando que muitas dessas atitudes dependem apenas da gente. Então, aquilo que é nossa responsabilidade, a gente abraça, a gente vai lá e a gente faz. E o que não depende tanto da gente, a gente se informa e busca conhecimento na medida do possível. E os profissionais estão aí para nos ajudar, né? A gente não está no mundo para viver sozinho, senão não existiriam diferentes profissões, né? Então Isso. sejam as engenheiras da sua própria saúde e contem com o apoio dos profissionais que de fato entendem dessa engenharia toda, tá bom? Rê, meu amor, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer te receber e muito Prazer foi obrigada por meu. esclarecer todos esses pontos para gente. Uma ótima Obrigada. noite, um Boa ótimo noite dia, aí. um super beijo. Tchau, tchau. Obrigadão, Tchau, galera. pessoal. Obrigada a todo Tchau, mundo que tchau. participou.